Isto é um programa sério? Não. Ah. É tudo à Lagardère. Segmento hardcore do Espelho de Narciso. É tudo à Lagardère, muito boa noite, sejam bem-vindos. E podem perceber que o Espelho de Narciso bateu no fundo quando só eu e Carlos Geria estamos no painel deste programa. É verdade. É verdade. O Rafael e o Paulette estiveram naquela manifestação do Chega. Yeah. E disseram assim, vamos ficar cá uma semana em Évora. Pronto, vamos na quinta-feira. É quinta-feira e não está cá ninguém ainda. Mas pronto, vamos. Aliás, nós contávamos ter um direto que eles fizeram, gravaram com a Parachita. Exato. Para passar aqui, mas nem isso eles conseguiram enviar, não sei o que é que se está a passar. Sim. No entanto, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros também passou lá para beber um copo. Pois foi, dar um beijo de amiga, diz ela. Um beijo de amiga, caralhos me fodam. Um beijo de amiga. É engraçado como o Espelho Narciso já está recorrentemente a acertar em muita coisa de forma antecipada, não é? Yeah. E curiosamente, na altura em que fizeram todas aquelas investidas com greves de enfermeiros, nós na altura já estávamos a prever que houvesse sempre uma força política por detrás de uma ação, não é? Yeah. Sim. Que não seria ali só um caso de reivindicar. Havia ali mais do que isso, é usar as causas da classe para alimentar outras coisas. Mas pronto, vamos fazer é tudo a Lagardère, é para isso que cá estamos e pronto. Para não nos acusarem de Espelho Narciso estar a começar a ser muito político e passamos uma hora a falar do André Ventura e tal. Ora bem, então sabes onde é que isto começa? Acho que na Beatriz com uma cobra do Zu da Maia. Sim, exatamente. Então, a Beatriz Magano traz do Notícias Maia a seguinte notícia: cobra do Zu da Maia reproduziu-se sem contactar com machos. É assim mesmo, cara. Tu disseste que é a história da tua vida, mas eu não estou a perceber. Tu não és o macho visado, não é? É isso que queres dizer? É isso, exato. Quer dizer que então traz aí algum filho e ninguém te contactou. Exatamente. Eu digo, nem uma chamada, nem uma mensagem, não é? E a Beatriz Magano depois faz o comentário vencedor, não é? Que é: aposto que o nome da cobra era Maria, não é? Depois a Beatriz também evidenciou a sua dislexia, não é? Porque o Vasco Matos diz assim: o tratador deixou de aparecer. E a Beatriz responde: Vasco, a minha vida não é só tratores. Mas depois o Vasco também não sei se ele percebeu porque... O Vasco também não estava, estava sem rede, e diz: o tratador da cobra deve andar a monte ou negar que foi ele. Portanto, eles estavam os dois sem rede e acontece. O Carlos Lourenço traz depois do CMTV ou da CMTV, como preferirem, psicóloga escolar esquece-se de desligar câmara do computador e alunos assistem a sexo com professor. Eu não acredito nisto. Isto aconteceu. Pois, deixa-me ver. Será que foi em Portugal? Em Portugal não foi, não é? Porque foi, acho que sim. Senão Nuno Melo já tinha vindo fazer um Twitter.
Um tweet. Foi em Odmira, pá. Foi, caso ocorreu em março. Pois, pá, em março é desculpável, porque é o início da pandemia, início dos Zooms e dos webinars, não é? Pá, e a professora e a psicóloga, neste caso, não estava preparada, não é? E para esse tipo de... mas pronto, tiveram uma aula, eu espero que tenha sido um bom sexo, não é? Ao menos isso. Se é para ser mau sexo, pronto. Não está psicóloga de 30 anos. Parece bem, não parece? Parece. Quer dizer, mas também os cachopos. Que isto deve ter sido no final da aula, não deve ter sido a meio. Foi, acho que foi a meio. Foi no final, foi tipo ela esqueceu-se de ligar e. Então. Então, mas lá está, permitindo que pais e alunos assistissem, incrédulos. Então, o que é que os pais estavam lá a fazer? Quem é que os mandou estar a ver já depois da aula acabar? Não é? Quer dizer, é a mesma coisa que acaba a aula da escola e tu ficas dentro da sala a ver a professora. Não é? Imagina que a professora... Aliás, a gaja era psicóloga, ela estava só tipo sim, naquela cena naquela cena do... Então, e queres ir para quê? O que é que vais sair, exatamente? E depois ela se calhar estava a demonstrar que a melhor saída é a prostituição. E eles entenderam mal. Mas é isso, eu acho que isto foi um exemplo prático de que por vezes se consegue o Vasco Matos diz, de qualquer forma é educativo, ensinou como se tiram 20 na universidade. Ei, opa! Mas isto, Vasco, isto não foi professor-aluno, não é? Sim. A não ser que a psicóloga tenha regressado à escola, não é? E o professor dela... Se calhar não. Pois. Entretanto, na semana passada houve um furacão, pelo que me parece, e o Observador noticiou e foi-nos trazido pela Filipa Fontes, ela que pede calma a Marco Paulette, ele que não está cá hoje para se defender, lá está, porque dos Açores foi para Évora e de Évora há de vir para Coimbra. Há de estar a chegar. Ele esta semana andou muito ocupado. Furacão Paulette deverá passar pelos Açores como tempestade pós-tropical. Isto pós-tropical é tipo pós-rock, é um novo estilo de tropical, é uma... não é? Se calhar é. Podia ser pré-tropical. Pessoal dos Açores que nos ouve, como é que foi isso? Foram alguns cabos de energia para o chão? A mim acho que aquilo foi soft, acho que nem sequer houve assim grande cena. Eu estive a trabalhar e não senti nada. Teve a chover, normal, mas depois, no caminho para casa, vi umas videiras todas baleadas pela estrada fora. Todas, estás a ver? Aquelas estão assim agarradas, que o pessoal agarra para elas ficarem direitinhas, e vejo uma carreira dessas no meio da estrada. E eu pensei assim, será que parei o carro e saí? Porque ocorreu-me que algum gajo tivesse entrado pela vinha dentro de carro, e por isso é que aquilo estava tudo baleado. Mas não, foi só da tempestade. Aparentemente foi só o Paulette que deu lá um toquezinho. Foi o Paulette, mandou lá, exato, fez a curva um bocadinho mais por fora e acabou por levar as videiras, e espero que tenham feito a vindima antes de as balearem, porque agora também acho que não vão aproveitar muita coisa. Ana Jorge, e ela está de regresso. Olá, Ana. Traz-nos da BBC News uma notícia de um gajo que usou como máscara no autocarro uma cobra. Epá. Man, eu nem sei que diga. Mano, eu mal via aquilo, eu sei lá, eu fugia. Eu corria. Era... Quando é que um gajo parava de correr? Não sei, mano. Era quando eu estivesse certo de que atrás de mim não havia nenhuma cobra, nem perto de uma cobra, mano. E este gajo vem com uma cobra ao pescoço, a gozar. Será que a cobra está tipo assim, eu se quiser mato este gajo?
É só esticar um bocadinho. Opa, ela devia estar drogada, não é? Como nós, como as anacondas. Não fales isso, não fales disso. Mas este gajo é só parvo. Para já, não sei qual foi a ideia do gajo meter uma cobra à volta da cara. Mas quem é que ia obrigar o gajo a meter quem é que vai obrigar o gajo a meter uma máscara? Geria? A questão é essa. És tu, ias lá, se fosse o revisor, ias dizer que ele não podia? Não, se eu fosse o revisor, era o que estavas a dizer. Eu já estava a correr ainda a esta hora. Pá, e se fosses da polícia, era tiro direto. Era a única forma de resolver este assunto, era um tiro de caçadeira, que era para a probabilidade de aumentar de tu acertares nesta merda. Zacalote, tinha que ser aquele Sim, tiro. mano, sei lá. Foda, eu não metia com este gajo. Este gajo é atrasado mental. Espero que entretanto ele tenham levado a cobra. Este gajo é doido. Ora bem, a seguir é uma tua e é da TSF. Descoberta a mais antiga amostra de esperma. Foi preservada em âmbar há 100 milhões de anos. Como deve ser. Caraca. Porque é que os gajos há 100 milhões de anos pensaram assim, então agora vou bater uma gaitada aqui para cima, acima de uma pedra e depois guardo isto enrolado em âmbar. Ele a dizer ao outro, esta merda vai durar uns 100 milhões de anos, caralho. Não, a cena é, o gajo dizia assim, antes que lá depois para os 40 não consiga ter filhos, vou guardar esta cena em âmbar para depois fazer inseminação. Isto ou foi um punhetão, ou até pode ter sido uma gaja a cuspir depois no final. Só glamour agora aqui neste é tudo a Lagardère. O Vasco Matos diz, parece uma gelatina de pêssego que comi no outro dia, e é também, Vasco. Houve um senhor que preparou a tua gelatina propositadamente para ti, porque sabia que eras tu. O Carlos André Pinto diz canholas contra um pinheiro, quem nunca? Lá está. Portanto, isto deve ter sido algum madeireiro há 100 mil anos atrás, sei lá, 100 milhões de anos. 100 milhões de anos? 100 milhões de anos já havia 100 milhões de anos já havia esperma, mano. Pois é. E como é que estes gajos conseguiram? Será que eles têm alguma máquina? Tem alguma máquina que eles vão lá assim com uma lâmina raspar um bocadinho de esperma e a máquina diz... Foi a provar, eles pegaram naquilo. Pá, isto é esperma. Não é? Quer dizer, como é que estes gajos... Olha, este esperma, caraca, com este bolor todo, não é? Isto tem 100 milhões. Isto é especulação. Não pode ser outra coisa, caralho. Bem, depois é uma minha e é da Divisão Policial de Ponta Delgada. Temos os Açores aqui em peso. E foi um gajo que foi apanhado. E eu vou-vos dizer, a coisa mais perigosa que ele tinha era uma butterfly, uma navalha. Uma faca borboleta, como eles chamam. Eu pensava que isto era uma navalha, mas é uma faca borboleta. Sim. Eu não sei qual é a particularidade desta faca. Qual é a particularidade? Mas é só para o show-off. É só para o show-off. Eu acho que aquilo também mata se for bem aplicado. Okay. Aquilo tem 2 cabos, né, acho eu. Parece uma cena daquelas para... aquelas tesouras para aparar. Exato. Não é? Mas só com uma lâmina. Então, basicamente, este gajo foi apanhado com pastilhas Tridente, Halls, Guaraná, Lipton Ice Tea e Yucal 0% lactose e com pau. Portanto, apanharam este gajo, caraca, um criminoso. Este gajo deve ter pensado o seguinte, que é, visto que agora os cafés abrem às 10, eu ali às 8 da manhã estou na escola a dar o que interessa para a cachupada, não é? Exatamente.
Por acaso não há aqui tabaco que ele tenha roubado, pois não? Que acho Ou que não, tabaco ele fuma, não. Vai... Isto é só cenas para a criançada, pá. Pois, é isso, cara, quase certeza. Ou este gajo acabou de assaltar a escola, não é? Ou então, pá, é a única coisa que eu vejo. É isso. É marketing. É um gajo que tem visão. Este gajo não devia ir preso. Este gajo devia ser contratado. Porque é um gajo com visão. Depois, a seguir, o Tiago Ferreira diz: andavam à procura de meias do líder. E ele depois traz-nos umas meias do líder. Mas há uma loja portuguesa, há uma marca portuguesa que faz essas meias do Lidl, que é o Equador, com CU em vez de Q, o de Quá. Entretanto, por falar em meias personalizadas, não podemos falar aqui disso, mas estão umas meias personalizadas no nosso Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso, e se vocês ouvem o Espelho Narciso, vocês vão querer ter estas meias, porque nós referenciamos sempre este tipo de gajo que está no café a ler Voltaire e a fumar português suave amarelo. Por isso, dei uma passagem pelo nosso Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso e tem lá uma ótima prenda para dar naquele amigo secreto ou aquela prenda de Natal, não é? Comecem já a pensar nisso, fiquem em conta, não é caro. Por isso, passem lá, vocês ficam sempre bem. Ficam bem e dão bem com tudo. Especialmente se estiverem de calças. Filipa Fontes traz do Observador, e eu agora aqui tenho que abrir isto porque o título não aparece todo, exatamente. Covid-19: sexo em espaços grandes e abertos ou por mensagem? As recomendações da Autoridade de Saúde da Catalunha. Ao que o Tiago Ferreira diz assim: anda a ver se aluga um armazém. E o Vasco Matos diz: quando acabarem as vendimas, já sei de um bom sítio. O Vasco está a querer dizer que vai pinar para a vindima não, para as vinhas. A questão é, Vasco, com quem? O ter sítio todos temos. Tem uns terrenos para aí. Agora, com quem? Vasco, fica a pergunta no ar. O Vasco que meteu uma foto no seu Facebook apelando às pessoas que dessem a sua opinião em relação ao seu cabelo, que estava longo. E as pessoas deram a sua opinião em relação ao cabelo dele, que, ao contrário do que eu estava à espera, e não ao contrário da minha opinião, porque eu disse ao Vasco: fica com um rabo de cavalo. As pessoas disseram: Vasco, deixa crescer. E o que é que o Vasco, o que é que o Vasco fez? Exatamente no dia a seguir, cortou. Portanto, primeiro pedimos a opinião. As pessoas dão a opinião e ele vai fazer exatamente o contrário da opinião que as pessoas deram. Depois, o Vasco gastou o dinheiro do corte e agora não pode comprar aquele artigo personalizado que eu estava a falar, que temos no nosso Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso. Estão a ver? Carlos Lourenço traz da plataforma agorarn.com.br. Agora é que vai, é a impressão brasileira. Deve ser. Curiosamente, esta foto que nós vemos nesta notícia é uma foto que já foi usada numa outra notícia. Vê lá se não é familiar, geria esta foto. Sim, era uma de uma prostituta ou de violência doméstica que ele batia e ela foi para a porta da esquadra à espera dele, ou assim. Acho que foi algo assim, se não estou em erro. E então a notícia é o seguinte: o título do artigo, vamos dizer pseudo artigo: homem atira em médico após ejacular durante exame de próstata. Então, há um gajo que leva uma pistola, não é? E que depois de ejacular, de quem é a culpa? É do médico, não é? É do médico. Ele ejacula, mas a culpa é do médico. E lá está, foi um gajo que se sentiu mal por ter gostado. É o chamado guilty pleasure, só que neste caso o gajo decidiu mandar um tiro no gajo.
O gajo, segundo a namorada, ele é homofóbico. Aí é? Não se nota. Só tadinho. Não se nota. E o Tiago Ferreira diz: é bem, ao menos já estava no hospital. E o Carlos Lourenço remata com uma frase que é uma ótima frase, que é: descarregou tudo o que havia a descarregar. E opa! É uma boa frase, ou não é? Para acabar esta notícia. Sim, senhora. Vasco Matos traz uma foto com uns olhos muito estranhos, e estes olhos são relativos a quê? Eu já vos digo. Exato. Do Metrópolis.com, Vasco Matos traz então: após recuperar celular perdido, homem se depara com selfies de macaco. Man, o macaco repete aquilo que nós fazemos. Eu às vezes, só de tirar o telemóvel do bolso, já venho com a câmera ligada. Portanto, é normal que o macaco, a ver na câmera, a ver-se a ele próprio, não é? Começa a interagir com aquilo. Portanto, não é de todo improvável que isto aconteça. O estranho era se ele telefonasse a alguém, né? Se ele tivesse encomendado comida pela Uber ou Exatamente, isso aí é com isso é que era notícia. Yeah. Macaco rouba celular e manda vir comida da Uber e assalta o gajo da Uber. Isso não era espetacular. Tu não tens medo, Geria, de ir um dia à Tailândia e de seres assaltado por macacos? Tenho. Eu tenho medo dessa merda, porque eu vejo aqueles vídeos na net de gajas a dizer assim: olha que macaquinho tão giro, e depois começam-se a lixar, que eles roubam, não? Está aqui a aparecer alguém, não está, Geria? Rafael Videira. Rafael. Vocês falam em macaquitos, não devia aparecer. Caralho. Tu vais a conduzir? Estou a conduzir. Só agora é que eu vi as mensagens. Mete a tua cara. Estou a conduzir, ó. Mete virado para cima, é só para não estar aqui este símbolo do Skype. Mete virado para cima, telemóvel. Já está todo bêbado, provavelmente. Não, mete de lado. Estou todo quê? Mete de lado. É isso, exatamente. Pronto, deixa ir assim em cima dos tomates. Não, espera lá. Ai. Assim não vejo a que velocidade vou e vocês também não me veem, espera lá. Homem falece enquanto conduzia em programa em direto. Médicos não querem que se saiba. Exato. Narciso, mais uma vítima. Exatamente. Mais ou menos. Vocês conseguem ouvir-me bem? Sim. Está-se bem. Fixe. Curiosamente, no outro dia vi um vídeo do... como é que se chama aquele locutor de rádio da TSF conhecido? O Fernando... Ajuda-me, Fernando Alves. A dizer que a rádio... Sim. A dizer que a rádio deve ser experimental e deve-se, não sei o quê, extrapolar os limites. E depois eu vejo gajos a partilhar aquilo. Assim, exatamente, o Fernando Alves é que diz as coisas, como é... Pá, e depois um gajo aqui salta um bocadinho a cerca e começam logo a dizer que um gajo é isto e aquilo, pá. Mas pronto, vamos continuar, foi só uma parte. Mas esse é uma parte sumarento. Foi, não foi? Eu achei. Pá, eu gosto quando as pessoas dizem que um gajo deve ser irreverente e deve arriscar e provocar, não sei o quê. Aí depois... Partir os moldes. É. Deixa só fazer um parênteses só para situar o Rafa. Nós dissemos no início, tu tinhas estado, ou vinhas da convenção do Chega. Vinhas de Évora, que é de onde estás a vir agora, certo? Isto é a prova que é verdade. É que ele veio agora de lá. Pronto. Era só para situar as pessoas. Estive lá com a bastonária da... Ora, está a bater tudo certo, Rafael. Foi tudo aquilo que nós dissemos aos ouvintes no início. Foi, sim, senhor. Essa é hilariante, essa parte. É para verem que é verdade. Foi lá só dar um beijinho. Vês? Às vezes as pessoas pensam que nós estamos a gozar. Aquela cena de pincelar os paniques que o Geria vai fazer, não é? Mais o Paulette. É tudo verdade, cara. O Paulette esteve nos Açores, depois foi a Évora ter com o Rafael, mas como o Paulette estava de moto, eles não vieram os dois juntos. Não. Foi mal combinado. Foi. Ora bem, a Ana Duarte
diz hoje no meu feed dá cerveja em lata e ficou muito bonito. Se querem ver esta foto têm que entrar no nosso Centro Cultural e Recreativo do Espelho Narciso. Então basicamente é da CNN e aqui diz basicamente um apartamento decorado do chão até ao teto com latas da cerveja Budweiser. Portanto foi um gajo Que classe. é classe, não é? Vocês gostariam, não gostariam? A terceira classe. Sim, isto é uma tarde de trabalho, isto é uma obra assim grande. É assim numa tarde consegues ter latas para as paredes. Aquilo também é água, lá o que é por isso. Pois, a parte má é que tu algum dia ligas uma ficha na tomada, ficas agarrado à parede, Pois é. não é? Isto deve ter problemas com terra, isto deve ter problemas de terra, não é? Pá, e depois em termos de acústica, não é? Também deve ser uma porcaria. Yeah. Tu tens o som a bombar e só ouves coisas zzz, 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 zzz. Mas pronto, até parece que toda a gente tem música a bombar na sala. O Vítor Constantino regressa, não hoje, mas regressa às sugestões de notícias e traz-nos do noticiasmagazine.bt o seguinte artigo. Isto foi nos Estados Unidos, na Califórnia. Homem apaga incêndio em casa com latas de cerveja. E Para ver se ele tivesse uma parede cheia de latas de cerveja, era só cortá-las que aquilo apagava logo. era só com Passar umas quantas e apagar o fogo. uma espada de samurai. E o Tiago Ferreira diz: Por cá. o Tiago Ferreira diz, bebi uma de meio litro com 24 de grau no outro dia, só notei na manhã seguinte. Ao que o Carlos Jaria diz, isso era licor de cerveja. Porque aquele grau, pô. Sim, e não servia para apagar este tipo de fogos, não é? Como é óbvio. Eu digo que tenha sido com Sergal, porque senão mais valia ter deixado de arder, não é? E o Vasco Matos diz, apagou com as latas, bebeu a cerveja primeiro. Temos aqui o Vasco Matos a tentar ser engraçado. Sempre a discordar, sempre a... Diz lá, Rafael. Estava a dizer que adoro aqueles vídeos de gajos de meia idade com espadas de samurai. Não vi. Claramente não têm treino de espada, não praticaram kendo, nada. Mas a fazer Compraram testes. aquela porcaria no eBay ou na Amazon e estão ali a imitar o Duncan MacLeod dos Imortais e depois cortam um dedo. Tu és um seguidor do pessoal de meia idade, não é? Tu gostas, São os melhores. Sigo de ti, diria. Gostas de ver aqueles vídeos do pessoal de meia idade que... Gosto. Aquele pessoal... Gosto de pessoas da minha geração. É que esse pessoal de meia idade é aquele pessoal que ainda acha que é novo e que não acha que é velho. E depois pode fazer coisas que viu os gajos novos a fazer, não é? Basicamente é... Não, são aqueles gajos que eles consideram ser de mente aberta, não é? Exato. É, e são gajos... todos homofóbicos. Open-minded, estás a ver? E eu também sou jovem. Open-minded para 1994. Sim, e depois compram aquelas camisas da Pull and Bear, mas as mais foleiras, não é? Sim. Porque eles também são jovens, não é? Sabes onde é que está a idade, Jeria? Diz-me lá onde é que está a idade, Jeria. A idade. Onde é que está a idade, Jeria? Deixa-me só antes dizer isso. Tenho que deitar todas as camisas a pulo fora. É isso que estavas a tentar dizer. Convém. Eu no outro dia fui comprar polos à Pull and Bear e estavam a 3,99. A sério? E eu virem para a gaja e dizer assim: vamos buscar todos os que aí tem, que eu levo já. E o que é que acontece? E a criancinha no Bangladesh? Não, eu vi, pois, muito agradecida. Aqueles 10 cêntimos, não é? Olha, 10 por mês. Exato. E eu a pensar assim para mim: bem, isto é o M, mas como a Pull and Bear é de mitra, o M fica bem no tronco, mas depois faz tipo saia.
A Pull&Bear Fogo. faz polos assim. É tipo Yeah. saia. Eu gosto quando é mais comprido no tronco. São grandes, mas eu não. Porque faz-me Pois, parecer tá que não tenho cu. E que não tenho peixota também. E, Mas isso já, pronto. mas isso já normal. é, pronto, já é de nascença, não há forma de contornar, não é? E então, mas qual é que foi o meu mindset? O meu mindset foi: a minha mãe encolhe-me as merdas todas, por isso levo já isto e daqui a um mesito elas estão bem. E curiosamente foi um mesinho e elas estão agora a bater certo. Portanto, Impecáveis. exatamente, portanto, vocês se quiserem comprar roupa na Pull&Bear, mas que acham que é mitra porque vos está a dar pelos joelhos os polos, deem-me isso um mesito que eu trato de vos encolher isso. Então lavem com água muito quente também. Também dá. Então vamos à última. Só completando o que estavas a perguntar, a idade está na nossa cabeça. Exatamente. Pronto. Exatamente. Vai. Mas há outros que dizem que a idade é um posto também. Também. Que seja um posto de trabalho, pelo menos, nesta altura, é preciso. Tenho uma ideia para um festival. O Rafael agora está a passar na ponte, Rainha Santa Isabel. É verdade ou não é? É verdade. Tenho bom Só. olho. Um festival de curtas. Se um dia fizermos um festival de curtas, tenho uma ideia para um nome do festival. Que é Bexiga Tímida. Sou. Explica. Porque quem tem bexiga tímida tem que imejar de pouco em pouco tempo. E como é um festival de curtas... Nunca ouvi falar no termo. Ok. Há pessoas que têm bexiga tímida, que têm que ir à casa de banho mais vezes. Uhum. Então, como era um festival de curtas metragens, as pessoas... Como o Castelo Branco naquele vídeo, Já não me lembro. com o casal de Bragança. Sim, sim, sim. Sim, exatamente. Com um empresário de Braga. Sim, o Empresário de Braga. Eu gostava de saber em que área de negócio esse senhor é empresário. Mas... Acho que é de aspiradores, pelo que eu vi. é? Mas também Ele aspira muito. Mas também houve agora um gajo há pouco tempo dos aspiradores que também andava aí Sim. a pinar umas pitas. Yeah. É verdade, sim. Bem, Quem é rico pode tudo. julgado por infectar namorada com SIDA. E esta fez capa não fez capa, mas foi uma chamada de capa, acho que é assim que se chama, no Diário de Coimbra. Jovem de 25 anos responde no Tribunal de Coimbra pela prática de crime de propagação de doença agravado pelo resultado. Pena pode ir até aos 10 anos e meio de prisão. Eu digo uma notícia do século XX ou uma notícia dos dias de hoje se acontecer na República Checa. Não é, Tiago? E o Vasco Matos tem a melhor resposta que poderia ter, que é: lá ainda só é transmitido de homem para homem. Quer dizer, parece que uma notícia destas, não é? Nos dias de hoje, parece que uma situação destas não aconteceria, não é? Fazes bem. Já há muito pouco falamos em SIDA, não é? E ainda bem, pelas boas razões, que é pelo facto dela estar a desaparecer aos poucos e a ser extinguida, digamos assim. Está a desaparecer. Agora, claro, isto é sempre lixado. Mas estes putos das aceiras andam todos doidos. Esses quê? Saía matando 3, desculpem lá, num espaço de 5 minutos. Putos de quê? Não aceleras. Acelera. Matos. Mata um ao outro só. Não que estraga o carro. Exato. Só para ver o que é que acontece. Mas se tiveres seguro contra todos os riscos, não há problema, cara. Não é? Sabes que este vídeo, na eventualidade de tu teres um acidente, podia ser usado como prova. Como aqueles gajos que levam as câmaras nos carros. É pá, quero tanto por isso. Para quê? A sério? Tenho que ver as opções que tem aí. Há uma Xiaomi. Xiaomi tem uma câmera super barata que é ótima. Queria uma que não fosse grande confusão de É a Xiaomi. aplicar. É meter no vidro e está pronta a trabalhar. Está perfeita? Yeah. Pronto. Xiaomi tem uma baratíssima e acho que já grava em 4K. Como se fosse preciso. Para que é tanto? Mas para que é que não compras um Tesla?
Olha, O Tesla, mal tu te aproximas daquela merda, tu começas logo a ser gravado. Começa-te logo a gravar. Eu não sei se em Portugal isso é permitido, mas pronto. Mano, isso é ir já à Rússia e tu deves ter lá. Na Rússia vários deve haver um mercado mais competitivo nas câmaras. Não é? Vais já no Norauto da Rússia que eles põem-te. No Norauto da Rússia deve ser. Sim, deve ser mais barato, não é? É Norlava. Exato. Norus. É Norus. Então vamos embora. Foi um prazer ter estado aqui convosco nesta pouco mais de meia hora. Dizer-vos que continuem a votar no Festival Pods. Esqueci-me de dizer isto no início, portanto a probabilidade de estarem a ouvir agora é muito reduzida. Regressamos então no próximo domingo com um direto só no YouTube e no Facebook, por isso terão que nos ver e ouvir por lá. Até lá, fiquem bem e boa sexta-feira e bom fim de semana. Então vá. Deus. Kisses, beijinhos.